Olha o livro que eu trago para vocês hoje. Sobre a Arte de Viver, de Roman Krznaric, pela editora Zahar. Vamos conversar mais um pouquinho sobre livros hoje. Aqui fala Wagner Gaspar, do canal Programe Seu Futuro. Esse livro é uma leitura que eu deixo aqui extremamente recomendada. O livro é muito interessante e traz algumas informações muito úteis, como o título sugere, para a arte de viver. A princípio, o que é que eu digo sobre o livro? Ele não é uma leitura leve, suave, uma leitura tranquila, como se fosse um romance, uma história, uma ficção científica. É uma leitura um pouco mais pesada, justamente por causa dos temas abordados aqui pelo autor. Esse autor, Roman Krznaric, ele é filósofo, sociólogo e historiador da cultura. Então ele aborda uma série de temas aqui como o amor, a criatividade, a questão da crença e uma série de outros temas, a empatia, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de momentos na história e pessoas que ao longo da história serviram de exemplo e como que essas pessoas praticaram então o amor, a empatia, a sua crença. E aí tem uma série de temas extremamente interessantes aqui que ele traz avaliando então do ponto de vista histórico. Então isso torna a leitura um pouco mais cansativa, uma leitura um pouco mais pesada, normalmente carregada aí de fatos históricos. Mas isso não torna a leitura menos interessante, pelo contrário, é extremamente interessante. No primeiro capítulo, ele abre o livro com um capítulo sobre o amor, fazendo uma abordagem aí como que o amor ou a visão do amor foi alterada, se modificou ao longo dos tempos, relembra um pouco a cultura grega, que tinha uma grande diversidade de amores, eles enxergavam esse sentimento amor de várias perspectivas diferentes, e aí até chegar na modernidade, nesse amor muito unilateral, nesse amor carnal, esse amor entre duas pessoas. E aí alguns fatos que ele apresenta para justificar esse nosso amor unilateral hoje. Como que nós chegamos nesse amor hoje? E aí dois grandes vilões que ele aponta nessa mudança, nesse comportamento ou nessa visão de percepção do amor é o cinema e o capitalismo. O cinema quando propõe aí esse amor de almas gêmeas, duas pessoas que se encontram para viver um amor para sempre, um amor até o final de suas vidas. E o capitalismo quando se apossa do amor e começa a tornar o amor como mercadoria. Na década de 30 teve uma publicidade massiva em cima da venda de joias e especialmente a venda de diamantes como sendo a forma sublime ou o ponto máximo de você demonstrar o amor que você sente por uma outra pessoa, presenteando essa pessoa com uma joia muito cara ou principalmente com um diamante. E aí nós temos algumas referências clássicas, como por exemplo, vai me dizer que você não se recorda de um filme onde o rapaz presenteia a moça com um grande diamante azul chamado Coração do Oceano. Sim, eu estou falando do Titanic, e o Titanic não é a única referência. Tem até algumas comédias aí no cinema norte-americano onde o rapaz só se sente realmente digno do casamento a partir do momento que ele consegue presentear sua amada com um anel contendo um brilhante ou um diamante. E isso foi tão forte algumas décadas atrás nos Estados Unidos que na década de 40 e 50 os Estados Unidos assistiu a um crescimento nas vendas de diamantes em torno de 55%, um crescimento que continuou aí nas próximas décadas. E aí o autor aponta essa apropriação do capitalismo e do cinema como os principais culpados para essa nossa visão de amor hoje, uma visão muito unilateral, uma visão muito carnal. Um outro capítulo extremamente interessante aqui que o autor aborda é a empatia. O autor tem um outro livro cujo nome do livro é Empatia, mas aí ele dedica também um capítulo aqui a esse tema. E aí tem algumas histórias extremamente interessantes. E a principal delas que me chamou muito a atenção e que em vários momentos é inclusive muito emotiva é a história de um rapaz e uma moça norte-americanos lá dos Estados Unidos aí na década de 40, 50. Ele, um jovem branco de família tradicional norte-americano e que fazia parte de um grupo nos Estados Unidos cujo principal objetivo era
defender a família tradicional branca norte-americana, em especial as mulheres. E a moça, por outro lado, uma moça de família pobre, negra, família humilde, e essa família tinha uma militância, fazia parte do movimento que defendia os direitos civis norte-americanos também para os negros. E aí o ponto alto dessa história é quando os dois são convidados para participar de um congresso justamente para debater a violência e a divisão de classe nas escolas norte-americanas. E aí esse rapaz já chegou no primeiro dia do congresso dizendo algo mais ou menos assim: se nós não tivéssemos negros nas escolas norte-americanas, nós não estaríamos aqui debatendo os problemas que nós estamos debatendo hoje. Já pensou? Ele já chegou assim, de peito aberto, para realmente brigar com quem estivesse lá defendendo a presença dos negros nas escolas. E aí o que aconteceu de interessante? No terceiro dia do congresso, ele e essa moça foram indicados para comporem um principal comitê desse congresso. E depois de muita relutância, nenhum dos dois queria aceitar, eles acabaram aceitando. E cada um começou a tentar trazer mais pessoas para ajudar na organização desse comitê. Depois de vários dias sem sucesso, os dois, já extremamente cansados, chegaram lá na sala, onde se reuniam para discutir sobre esse comitê, e já estavam tão cansados que acabaram baixando as armas, como se dissessem assim: estou cansado, cansei de lutar, cansei de brigar. E aí, quando começaram a conversar, eles perceberam que os dois estavam passando pela mesma situação. Ele passou vários dias tentando conseguir mais pessoas para ajudar nesse comitê e ninguém queria ajudar, todos se afastaram. Por quê? Porque ele aceitou trabalhar junto com uma negra. Ela, em contrapartida, tentou por vários dias conseguir outras pessoas para trabalhar junto com ela e ninguém estava aceitando, porque ela havia aceitado trabalhar junto com um branco. Conversando, eles constataram que o filho dele estava sendo ridicularizado na escola porque o pai dele estava trabalhando com uma negra, enquanto a filha dela estava sendo ridicularizada na escola porque a mãe dela estava trabalhando com um branco. E aí os dois começaram a perceber como é estapafúrdia a ideia da divisão de classes sociais por cor. E aí alguns momentos desse capítulo é realmente emotivo, onde eles chegam à conclusão que eles estão realmente vivendo na pele o que é a exclusão e a segregação social por questões raciais, por questões de cor. É realmente muito interessante esse capítulo. Outro capítulo que tem uma história muito comovente é o capítulo que fala sobre crença. E aí esse capítulo tem dois pontos altos que me chamou muita atenção. O primeiro é quando o autor faz a pergunta: por que acreditamos em Deus? E aí ele apresenta uma série de estudos que já foram feitos para tentar responder essa pergunta, esse questionamento. E praticamente todos chegam a uma única resposta: nós cremos em Deus porque nós fomos ensinados a fazer isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Até onde vai a sua crença? E aí, continuando com essa discussão, o segundo ponto alto é quando ele apresenta uma realidade do Vietnã, lá de 1950, 1960. Nessa época, o governo vietnamita vivia ali um regime. O presidente do país fazia parte da minoria católica e a grande maioria do país era adepto da crença budista. E aí os monges budistas passavam por uma grande perseguição religiosa. Só que ninguém dava muita atenção, principalmente a imprensa internacional. E aí eles chegaram então ao extremo para chamar a atenção da mídia internacional e dos países internacionais para a repressão religiosa que estava acontecendo no Vietnã. O que aconteceu? Os monges saíram numa das principais cidades, saíram num protesto silencioso até o principal cruzamento da cidade. Quando chegaram nesse cruzamento, um monge foi até o centro do cruzamento, colocou uma almofada no chão. Um segundo monge, já mais idoso, chegou, sentou sobre essa almofada na posição de lótus, a posição tradicional de meditação dos monges budistas. E um terceiro monge se aproximou desse monge sentado e derramou sobre ele um galão de gasolina e se afastou.
Esse monge que estava sentado, o mais idoso, muito calmamente, pegou um palito de fósforo, riscou e soltou esse palito de fósforo, deixou esse palito cair sobre ele. E enquanto as chamas consumiam o seu corpo, ele permaneceu ali na posição de meditação em silêncio absoluto. É uma cena chocante. Olhar essa foto é uma cena chocante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse relato. E essa manifestação correu o mundo e atingiu, claro, o objetivo que eles esperavam. Conseguiram a atenção internacional, a mídia internacional se voltou ali naquele momento para o Vietnã para tentar entender o que estava acontecendo ali, e a partir daí então eles conseguiram aos poucos chamar a atenção para essa discussão, para essa repressão religiosa que estava acontecendo ali. E aí então a pergunta que fica: você realmente possui crenças fortes? Até onde as suas crenças são capazes de te levar? Então é um capítulo realmente extraordinário aqui nesse livro. E aí ao longo dos outros capítulos o autor vai fazendo uma série de apanhados muito interessantes. Por exemplo, como surgiu os shoppings, essas mega lojas que nós temos hoje chamadas de shoppings, que tem tudo lá de dentro, desde alimentação, fast food, cinema, diversão e compras. Ele conta como surgiu essa primeira loja de departamento. Então, tem inclusive uma foto dessa loja aqui. É uma história assim surpreendente. Outro capítulo surpreendente faz um apanhado aí sobre a evolução do trabalho. Hoje nós temos em mente que a divisão do trabalho homem e mulher foi sempre muito bem definida. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos, o homem saía para trabalhar. Na verdade, não. Na verdade, essa divisão de trabalho se agravou com o advento das fábricas e da Revolução Industrial. Antes do chão de fábrica e das linhas de produção, o autor menciona que havia uma divisão de tarefas mais equilibrada, porque homem e mulher estavam em casa. Então a divisão de tarefas era muito mais equilibrada. E não existia especificamente uma tarefa específica do homem ou uma tarefa específica da mulher. Tinha uma divisão mais igualitária. Com o advento então das fábricas, que a coisa foi ficando mais desordenada ou desequilibrada. A mulher ficou em casa cuidando dos filhos e da casa, da alimentação em geral, enquanto o homem saía para ganhar o dinheiro então do seu trabalho nas linhas de produção das fábricas. E aí ele faz um outro paralelo com a mudança no trabalho, que eu achei extremamente interessante. A grande maioria das famílias perdeu a herança familiar da produção artesanal. Inclusive, ele faz um paralelo com o aumento de casos de depressão e ansiedade. Praticamente todas as famílias antigamente tinham seus passatempos ou suas atividades artesanais. Panela de barro, crochê, dobradura de papel, pintura, uma série de coisas, sandálias de couro, chinelos, calçados. Isso tudo eram produzidos por famílias de forma bem artesanal, inclusive móveis de madeira, utensílios de cozinha. Conforme esses itens todos foram sendo apropriados pela indústria e o homem passou a sair de casa e passar o dia todo fora trabalhando para ganhar dinheiro e trazer para casa, essas atividades foram ficando em plano secundário e com o passar das décadas as famílias foram perdendo essa atividade criativa e se ocupar as mãos e a mente com uma atividade criativa. E aí ele faz um paralelo muito interessante. A maior parte dos trabalhos na linha de produção você ocupa a mão, você não ocupa a mente. Enquanto você estava em casa fazendo crochê, fazendo dobradura de papel, produzindo uma pintura, produzindo utensílios de cozinha, itens de madeira, uma série de outras coisas artesanais, tanto as mãos quanto a mente estava ocupada. E aí isso tem um grande impacto na nossa saúde mental. É também um capítulo realmente muito interessante. Um outro capítulo extremamente interessante, já para finalizar, é quando o autor aborda a morte. Sim, tem um capítulo inteiro abordando o assunto morte e como que hoje o tema morte foi sendo distanciado, foi colocado em segundo plano, foi quase como que oculto. Tanto que, por exemplo, é comum que crianças não sejam mais levados em funerais. E aí nós temos gerações e gerações de jovens e adolescentes que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com a morte. E aí o autor traz uma série de informações lá da Idade Média para a gente perceber como que a morte era presente no dia a dia.
Primeiro que na Idade Média, a expectativa de vida era ali entre os 30 a 40 anos, dependendo de cada país. Hoje nós temos uma expectativa de vida na casa dos 70, 80 anos, dependendo do país até mais. Então, o que isso impacta? Na Idade Média, toda a família passava por perdas, por mortes. Ou pai, ou mãe, ou vários filhos. Então a morte era algo muito presente. E aí diversas situações mostram isso. Por exemplo, muitas casas e principalmente todas as igrejas tinham alguns afrescos ou algumas pinturas que retratavam a morte. Uma específica que ficou muito famosa na Idade Média, chamada de dança macabra ou dança da morte. É um esqueleto em putrefação conduzindo uma jovem numa dança macabra, conhecida como dança da morte. Ou seja, essa morte está conduzindo essa mulher para o caminho da vida eterna, independente de para qual caminho seja. Na Idade Média, a morte era tão presente e estava tão presente no dia a dia das pessoas que caminhar pelo cemitério era um passeio, era uma diversão. Tanto que os cemitérios possuíam vários vendedores ambulantes, não só de flores e velas, mas de alimentação, de diversos itens. Já pensou? Eu fico imaginando hoje. Pai, conta como que você conheceu a mamãe? Meu filho, foi num dia de primavera ensolarado, eu fui fazer uma caminhada no cemitério e ali ao pé da cova do seu João eu vi aquela donzela em silêncio fazendo sua oração. E aí foi ali que nos conhecemos. E todos os anos, desde então, nós vamos lá na cova do seu João agradecer por ele ter ajudado aí nesse encontro. Pensou, devia ser muito interessante, né? Conhecer a sua amada ou seu amado no cemitério, passeando. Só sei de uma coisa. Há algum tempo atrás, conversando com a minha mãe e com a Marta, lá de São Roque da Terra Roxa, não sei se a Marta vai estar assistindo esse vídeo, mas eu me lembro que uma vez estávamos conversando sobre a morte e eu disse que se no meu funeral cantarem aquela música horrível, Segura na Mão de Deus e Vai, eu volto para puxar o pé de todo mundo. E agora fica registrado nesse vídeo. Se no meu funeral cantarem essa música, Segura na Mão de Deus e Vai, eu volto para puxar a perna de todo mundo, hein? Não arrisca. Mas não tem só graça nesse capítulo falando sobre a morte, não. O final desse capítulo é assim, é um pouco triste também, porque o autor faz o seguinte paralelo. Tem tanto empenho e tanto investimento dos governos, da ciência, na pesquisa de forma geral, para tornar a nossa vida mais longa. Tanto que muitas pessoas passam quase que anos sobre camas de hospitais, vivendo com aparelhos. E aí o autor faz o seguinte paralelo. Em vários países do mundo, mais de 80% dos indivíduos com mais de 65 anos estão depositados em casas de repouso. E muito raramente recebe visita de algum familiar. E essas pessoas se classificam como deprimidas, como peso para a sociedade, como um fardo que ninguém mais quer olhar, que ninguém mais quer cuidar. E aí o autor entra nessa discussão, né? Será que vale a pena estender tanto aí os anos de vida para, na verdade, não ter uma qualidade de vida ou não ter uma família que preza por seus entes mais velhos? Então, assim, é uma discussão realmente interessante e emotiva também no final. Então, enfim, já está ficando muito longo. É um livro extremamente interessante que eu recomendo muito. Apesar de a leitura não ser uma leitura muito leve, muito prazerosa, como um romance que é lido rapidinho, é uma leitura um pouco mais pesada, mas que traz muita informação e muito conhecimento interessante para a gente tentar modificar o nosso comportamento e as nossas ações no dia a dia e tornar a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor um pouco mais prazerosa. Então fica aí a recomendação sobre A Arte de Viver, da editora Zahar. E se você não curtiu o nosso canal ainda, está esperando o quê? Curta o nosso canal aí, dá um joinha no vídeo, assim você vai ficar sempre antenado quando lançarmos novos vídeos. Do mais, um grande abraço e até a próxima!